Senhoras e senhores, boa tarde. Nos termos da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estamos realizando a terceira audiência pública de finanças sobre o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício 2017. Agradeço a presença da senhora Raquel Companhol, secretária municipal de Fazenda, e registro a presença dos senhores vereadores. Para início dessa audiência pública, faremos a leitura do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000. Artigo 9º, inciso 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no inciso 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Queremos esclarecer que apenas as questões relacionadas com as metas fiscais poderão ser tratadas nesta audiência pública. Portanto, não permitiremos a inclusão de outros assuntos estranhos à finalidade para a qual foi convocada. A senhora Raquel Companhol, secretária municipal de Fazenda, está nessa oportunidade representando o senhor prefeito municipal e que usará da palavra para exposição ao que após as perguntas serão feitas. Secretária municipal de Fazenda, Raquel Companhol, com a palavra. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar o vereador Joel, presidente da Comissão de Finanças desta casa, o vereador Isaac, compõe a Comissão de Finanças, os vereadores Felipe Sanches e Alex Baker aqui presentes, e a todos os presentes. Boa tarde. Gostaria também de cumprimentar o secretário de Desenvolvimento Econômico, Miguel Brito. O Batoré está ali. É que você tinha falado do tchau, achei que você estava saindo. Gostaria de cumprimentar o vereador Batoré também. Boa tarde. Estamos aqui hoje, então, para fazer a audiência pública da Lei de Responsabilidade Fiscal do segundo quadrimestre de 2017. No período do segundo quadrimestre de 2017, o município arrecadou das suas receitas correntes R$ 335.251.967. Esse valor corresponde a 66% do valor previsto para a arrecadação do ano. Receitas de capital arrecadou R$ 10.856.320, 10% do valor previsto. Total da receita de R$ 320.375.973,34. As despesas do segundo quadrimestre foram empenhados um total de R$ 400.681.576. E desse total foi liquidado R$ 312.005.657. As despesas por função de governo, né? Então, a maior despesa que nós temos nesse quadrimestre, a gente tem aí umas despesas com saúde de R$ 106.369.910. A educação vem na sequência com R$ 82.025.111. As despesas com saneamento também representam 22% do total das despesas, que dá R$ 86.122.948. São as três maiores despesas por função de governo. Esse quadro ele representa a receita corrente líquida. A receita corrente líquida, ela serve como base para os cálculos de despesa com pessoal e dos comprometimentos da dívida. Então, nesse quadrimestre, somou R$ 448.186.669. O resultado primário
nós temos um total de receitas fiscais de 317 milhões, contra um total de despesas fiscais de 306 milhões, dando um resultado primário positivo de 10.658.503. O resultado nominal, nós temos uma dívida consolidada de 44.765, com uma dívida consolidada líquida de 7.639. Então, no bimestre, deu um resultado negativo do resultado nominal de 26.142.000. Por que dá tanta diferença do resultado primário e do nominal? No resultado nominal, ele considera o comprometimento do governo total, incluindo os contratos que vão vencer ao longo dos anos ainda, né? Aí são os restos a pagar. O saldo dos restos a pagar em 31 de dezembro de 2016, 60.265.000. Desse total foram pagos 53.958.000, cancelados 4.174.000, restando um saldo de 4.436.000 de restos a pagar processados e não processados, dos exercícios anteriores. E os não processados, o saldo atual é de 5.933.964,61. Esses aqui são os que são empenhados e não foram liquidados. O quadro das despesas com o pessoal traz um índice de comprometimento do município de 53,19%. De um total que a lei permite máximo de 54%. Nesse quadro temos novamente as despesas com pessoal, né, que é o quadro da gestão fiscal. Aí embaixo tem as garantias, o município não tem de nenhuma dívida com garantia, e a dívida consolidada ela pode representar até 120% da receita corrente líquida. Nós temos apenas 1,7% comprometido. De operações de crédito também nós temos 16%, que é o limite máximo, nós temos 0,18% comprometido. Então, nesse quadrimestre, nós vemos que o município está dentro do limite máximo de comprometimento com a folha de pagamento, porém ainda deve ter cuidados, né? Porque não pode estar aumentando essa despesa mais e cuidar da receita para que esse índice não aumente. O que aconteceu nos últimos anos foi que a receita teve uma queda muito grande, né? Então, mesmo não tendo tantas contratações, como a Lúcia Meire, a secretária, disse na audiência anterior, foi feito exclusivamente a reposição de médicos, né? Porque até para não pôr em risco a saúde e a vida dos pacientes, mas mesmo assim ainda nós tivemos uma dificuldade com o cumprimento do índice, porque a receita caiu vertiginosamente desde 2015. Né? Agora nós estamos percebendo que a economia está começando a ter uma mudança, né? Que as coisas estão começando a melhorar um pouco, os recursos, a receita, ela demora um pouco mais do município para estar reagindo, porque primeiro a indústria produz, depois ela vende, depois ela vai pagar o imposto. Então, assim, a gente acredita que o ano que vem nós vamos ter um ano um pouco melhor. Acho que é até importante mesmo o Miguel, o secretário de Desenvolvimento, que está aqui, porque assim, todo o trabalho deles acaba refletindo depois lá na frente para nós aqui, né? E nós tivemos um grande problema por conta do ICMS, porque o Estado de São Paulo, ele perdeu muito na arrecadação do ICMS, né? Então, mesmo que o município de Santa Bárbara tenha feito seu papel, né, com suas receitas próprias, está arrecadando previsto, mas o ICMS ele teve uma queda muito grande. Inclusive, esse ano, nós arrecadamos menos que o ano passado, que já foi um ano horrível, que arrecadou menos que o anterior. Então, assim, o problema do ICMS ainda é muito grande, porque atinge todas as cidades, né, e é a nossa maior receita.
né? Mas a gente tem procurado compor com outras, né, para que a gente não tenha outros maiores prejuízos. Inclusive, eu gostaria de agradecer aos vereadores que estão presentes e que transmitem os demais pelo projeto que foi aprovado na última terça-feira, porque o governo federal, no ano passado, fez uma alteração na lei do ISS e foi necessário que os municípios se adequassem, né, à legislação. E vocês, muito prontamente, né, puderam aprovar na terça-feira a lei para nós, que nós estamos seguindo os moldes da lei federal. E o principal ganho que os municípios vão ter nessa lei, porque ela inclui vários itens, né, que vão ser cobrados de ISS, mas o principal é alterar o domicílio de pagamento do ISS sobre a transação com cartão de crédito, né? A transação com cartão de crédito hoje, o imposto sobre serviço é recolhido lá na sede da empresa. Então, municípios como Belo Horizonte, Barueri, eles concentram um número muito grande dessas empresas e de bancos e tal. E a receita desse ISS acabava indo sempre para esses municípios. E com essa nova lei, a partir do ano que vem, municípios como Santa Bárbara e todos os outros vão passar a receber sobre as transações que efetivamente acontecem dentro do seu município, o que particularmente eu acho mais justo, né? Porque as despesas que nós temos com saúde, com educação, com a segurança, acontecem aqui. Então, eu acho que é justo que esse imposto seja recolhido dentro do nosso município. O que eu tinha a apresentar, gostaria de passar a palavra para o presidente. Nesse momento, abriremos a palavra aos senhores vereadores que queiram formular alguma pergunta. O vereador Felipe está com a palavra. Bem, novamente, boa tarde a todos, as pessoas que estiveram aqui nessa série de audiências públicas que nós mantivemos hoje. Participamos já da audiência pública de saúde e agora estamos na audiência pública de finanças. Lógico, sempre lembrando que nós estamos sendo transmitidos ao vivo agora pelo Facebook, para a rede mundial de computadores, né? Mas também estamos sendo transmitidos pela Rádio Santa Bárbara FM, para que a população, aqueles que estão trabalhando ou andando com seus veículos, possam também ter, assim, a possibilidade de acompanhar os investimentos realizados pelo município, agora há pouco na área da saúde e agora no âmbito geral na área da finança. Primeiramente, cumprimentar a secretária também, Raquel, que é sempre um prazer estarmos assim dialogando. Estivemos juntos ali na audiência pública da LDO, que se realizou no anfiteatro da Prefeitura, e hoje nós estamos aqui tratando do quadrimestral, que também faz parte do rito de audiências públicas do município. Bem, acredito que está bem sucinto, até mesmo por se tratar de quadrimestral, e já participamos da última audiência pública ali na Prefeitura, que os assuntos acabam sendo um pouco iguais. Mas só para que haja uma maior clareza a todos que estão nos acompanhando, aqueles que puderam observar os números, até mesmo pelo fato de acabarmos de ter participado da audiência pública de saúde, só para falar sobre a diferença entre um relatório e o outro, até que os dois são os dois são a segunda quadrimestral, e aí se nós pegarmos o orçamento dentro do planejamento da saúde, vai se ver que está se investindo 30,61 de investimento. E já aqui na planilha do investimento a nível geral do município, vai estar estipulado entre 23%. Então, só para que fique claro o porquê de uma planilha estar de um jeito e porquê em outra planilha estar do outro, para que haja também tranquilidade. Nós sabemos que há uma certa diferença entre os relatórios e tal, mas que possa ficar claro isso aqui também. É a primeira, tá? Depois eu tenho mais uma. Tá, então já vou responder essa. Gostaria também de cumprimentar o vereador Carlos Fontes, que inicialmente eu não tinha falado da sua presença. Boa tarde. Então, Felipe, acontece sempre essa diferença, porque a saúde, nós usamos legislações diferentes na elaboração da planilha. A gente sempre usa as planilhas que são
indicadas na legislação, né, para a elaboração das audiências. A saúde, ela usa a legislação da Constituição Federal, que diz lá que a base de cálculo para o percentual são os impostos, tributos e tal. Então, ela pega o total de despesa dela, divide lá pela receita dessa base de cálculo. Na planilha que nós apresentamos aqui, até porque como a saúde já apresenta dessa forma, a nossa apresentação é usar o total de despesa do município e quanto a saúde representa nesse total. Então, aqui tem a despesa do legislativo, tem a despesa do saneamento, que é do DAE, né? Então, são bases de cálculos diferentes, né? Aqui no nosso é quanto a saúde representa do total de despesa do município, né? No cálculo da saúde, ela faz a conta sobre a receita, né? Então, são contas diferentes, mas a que representa o percentual de investimento na saúde é a que a saúde apresenta, né? Essa que nós colocamos é só, porque está na lei também que a gente tem que apresentar dessa forma, mas é quanto isso representa do total de despesa do município. Então, aqui tem o legislativo, tem o saneamento também, que não é considerado na conta dela. Por isso que o nosso percentual é menor. A gente faz a divisão de um bolo maior. Até por curiosidade, a análise na questão do percentual mínimo ele vai ser calculado pelo planejamento da Constituição Federal? Da Constituição Federal, então, o que é feito, apresentado pela saúde. Né? O que é feito tá. É que assim, a gente também tem que é obrigado a apresentar isso aqui por conta do relatório da execução orçamentária. Certo. Né? Mas os dois estão certos e os dois têm base legal. Os dois estão acima, só estão diferentes aqui. Isso, mas bem acima, né? Então nem existe a preocupação desse está prejudicando, porque não é o caso. É quase o dobro, né? Até mesmo pela questão de prestação de contas, depois, posterior, que nós vimos algumas situações já ocorridas que, em outros mandatos. Mas, para ficar claro, para depois não falar que estou falando do governo atual. Mais outra coisa também, até nessa linha da questão, tratado de percentual, sobre a questão, vejo que houve uma baixa da questão do percentual, principalmente com despesa. Nós vimos que a administração municipal, ela fez seus esforços para manter o contingenciamento do valor gasto, lógico, como foi dito. Perante o orçamento, se o orçamento ele diminuiu, o percentual quer dizer que vai elevar. Então, naturalmente, o percentual se eleva quando o orçamento ele cai. Para que fique até mais claro para quem está nos acompanhando, exemplo, se o orçamento era 400 milhões, tira-se o percentual dos 400 milhões, até 53%, vai dar um valor que agora não vou nem chutar, mas vamos supor, vamos fazer como se fosse 50%, para ficar mais fácil. Daria 200 milhões. Com a entrada menor de 400 milhões, em torno de 300 milhões, tirando 50%, daria em torno de 150 milhões. Então, naturalmente, já se cresce de 50%, subindo para 60%, 65%. Então, há uma preocupação, até porque a lei ela obriga a ficar até os 54% de limite, igual nós temos aqui o limite máximo, através do artigo 6º, incisos 1º, 2º e 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 20. Uma pergunta que eu quero fazer dentro desse questionamento aqui, até que para que fique mais claro nesse sentido, nessa questão, nós estamos hoje no segundo quadrimestre 53,19. A questão de férias, 13º e demissões não, porque já foi feito o plano de demissão voluntária. Mas esses quesitos também englobarão aqui nesse sentido. Há uma possibilidade desses décimos aqui serem aumentados a ponto de subir os 54% dentro dessa questão de... Porque o índice inflacionário já foi repassado, né? Mas ainda tem até esse mês que vai fazer 1%, mais 1% no mês que vem. Acredito eu que quando foi feita a proposta dentro dessa forma, já estava se estudando tudo isso. Mas para que a gente também possa se assegurar dentro desse debate aqui, é sobre essa questão também. Vamos supor, nós vamos ter mais 1% que se aumenta, mais 1% que se aumenta no mês seguinte, né? Completando assim o índice inflacionário, e aí nós vamos ter naturalmente as férias, 13º e assim por diante, outros custos que possam ter a nível trabalhista naturais que possam ocorrer. Dentro desse limite, nós ainda, pela perspectiva da secretária, contando com a arrecadação que ela pode flutuar, tudo bem que os pagamentos de alguns tributos principais já foram realizados, mas nós temos ainda aqueles parcelamentos, até mesmo que aconteceram na questão de refis, também dos parcelamentos de impostos prediais, que são parcelados em até 2 vezes. Né? Dentro desse cronograma, desse quadro inteiro,
possibilidades? É difícil ter uma previsão, porque temos várias variáveis ainda até o final do ano. A despesa com o pessoal, como você mesmo disse, realmente, né, a queda na arrecadação ela tem um reflexo direto, porque você calcula sobre uma base de cálculo menor, então esse percentual é maior. Como nós somos uma instituição pública, não podemos sair demitindo pessoas e, diferente de uma postura de outros municípios, a gente tem tentado melhorar a arrecadação ao invés de... E cuidar da despesa também, como nós já fizemos o plano de emissão voluntários, né? Mas não de forma tão agressiva como a gente tem visto que outros municípios, de repente, têm atuado. A gente tem trabalhado para melhorar a arrecadação, para restituir, para retornar esse percentual aos níveis que devem ficar. Então, assim, tem um ponto positivo que conta para nós até o final do ano e um negativo. O positivo é que, assim, a despesa com o pessoal é calculada com 12 meses. Então, nesses 12 meses aqui, tinha o 13º do ano passado. Então, a hora que a gente incluir o desse, não vai aumentar um 13º inteiro, né? Vai incluir ele maior, porque ele vai estar com os reajustes. Mas, assim, não é uns 16, 17 milhões que ele representa que vai entrar aqui, porque nesse aqui já tem o do ano passado, né? Um ponto negativo é que no final do ano passado, teve os recursos da repatriação, né, que os municípios receberam no final do ano. Isso ajudou muito os municípios financeiramente, inclusive a melhorar o seu percentual de folha de pagamento, e que esse ano não vai ter. Então, assim, até agosto nós percebemos que a receita ela se comportou próximo do que era esperando, mas agora no final do ano, se a gente comparar com o ano passado, provavelmente ela vai ser menor, porque não vai ter esse recurso da repatriação. Aí é onde a gente tenta trabalhar para equilibrar, né? Nós temos agora no final do ano mais um sorteio daqueles do IPTU premiado, né? Então, em dezembro, próximo do Natal, nós vamos sortear uma moto agora, né? E isso deu bastante resultado no pagamento da cota única com o sorteio do carro, né? Nós percebemos que melhorou a arrecadação do IPTU. Então, nós vamos trabalhar com uma campanha agora de divulgação no final do ano, importante a colaboração de vocês também na informação, né, para os contribuintes, e vamos sortear uma moto para incentivar o bom pagador, porque para os maus pagadores a gente está trabalhando com a cobrança, né? Então, assim, a gente tem melhorado no sistema de cobrança para que pelo menos as nossas receitas próprias a gente consiga compensar essa falta que a gente está tendo das receitas que vêm de fora. Bem, só para finalizar então, só quero agradecer a secretária Raquel pela explanação, pelas assim, as respostas que nós muitas vezes somos feitos na rua, mas também que as pessoas acabam acompanhando e muitas vezes tem essa dificuldade de não conseguir repassá-las aqui nós estamos trazendo. E dizer que realmente acho interessante a questão do projeto que foi aprovado por essa casa na última sessão plenária, tendo visto, igual foi dito, muitas vezes as empresas acabam estabelecendo suas sedes em locais igual Barueri, que é muito conhecido, principalmente na questão tecnológica. Muitas empresas acabam colocando sua sede ali e colocando o seu corpo operacional em outro local para poder tributar ali, sendo que o tributo é menor. E hoje, com essa possibilidade de você conseguir, você não vai estar aumentando para o munícipe, você não vai estar aumentando para o consumidor o imposto, isso é bom que se diga, que na verdade a questão de imposto, a questão de tarifas, ela continua a mesma. A única questão é que, em vez de você, quando você estiver consumindo, as pessoas estão nos acompanhando pela rádio e também pelo Facebook, quando você estiver consumindo, antes o seu imposto era pago lá em Barueri, ou então em Minas Gerais e Belo Horizonte. Agora, com essa nova lei, o município tenta, então, repatriar praticamente o imposto que era pago em outro município. Agora, você adquirindo, consumindo na cidade, você também estará contribuindo com, o valor a empresa estará pagando o imposto dentro do seu município. Então é só isso. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado aos presentes e também a quem está nos acompanhando pelo Facebook, pela rádio. Obrigado, Joel, vereador Isaac, membros da mesa e aos vereadores aqui presentes também que já foram citados. Muito obrigado. Eu gostaria de registrar a presença do assessor do vereador Paulo Monaro, presença da assessora do vereador Celso da Bicicletaria e da assessora do Dr. Edmilson. Carlos Fontes está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente da Comissão de Finanças, Joel do Gás, nosso amigo também,
Isaac, motorista, que faz parte da comissão, a secretária Raquel, secretário Miguel Brito, que está acompanhando com a gente, a Cátia da Cultura, também o secretário Rodrigo Maelo, o pessoal que nos acompanha pela Santa Bárbara FM, também pelo Facebook, o site da Câmara Municipal. Quero cumprimentar também os funcionários da casa, aos jornalistas aqui na nossa retaguarda, aos vereadores Felipe Sanches, vereador Edivaldo Meiro Batoré, aqui com a gente, né? Vocês têm mais algum vereador? Vereador, isso, Alex Becker. Secretária, nós participamos lá da reunião que aconteceu no anfiteatro da Prefeitura e eu gostaria, para a gente elucidar algumas questões, principalmente que foi protocolar nessa casa aí uma solicitação, um pedido de mais de 7 mil pessoas com relação à extinção novamente da CIP aqui no nosso município. E a gente, analisando, e eu fui o autor que extinguiu em 2014, que era uma outra realidade, não tinha estourado a crise, não tinha a situação que hoje a gente tem com relação à queda da arrecadação nos municípios brasileiros. Porque lá na frente eu quero fazer um apanhado de todos esses questionamentos, quero fazer aí o levantamento, que nós não vimos o processo ainda para a gente analisar, mas eu queria saber quanto que a saúde de Santa Bárbara do Oeste perdeu após a crise de 2015, quer dizer, qual foi a queda de investimento na área da saúde aqui do nosso município, mais ou menos. Com a crise, nós calculamos que nós deixamos de arrecadar mais de 60 milhões nesses últimos anos de receita. Então, se nós considerarmos que o mínimo que nós aplicamos é 15%, mas na verdade não é, a gente acaba gastando sempre muito mais, provavelmente 1/3 desse valor iria para a saúde. Em torno de 20 milhões a gente deixou de aplicar na saúde. E mesmo com tudo isso, nós não deixamos de cuidar da nossa saúde em Santa Bárbara, né? E você tocou num ponto muito importante que eu gostaria de colocar com relação à CIP. Eu acredito que nós temos duas questões com relação à CIP. Uma é a questão de responsabilidade fiscal que nós temos. Eu, enquanto secretário, o prefeito também, mas os vereadores também devem zelar pela responsabilidade fiscal do município, porque em a gente extinguindo essa contribuição novamente, nós vamos deixar de ter essa receita. E novamente num período, agora, né, que a gente está num período muito mais difícil, que nós estamos vindo de uma crise severíssima que nós passamos ao longo desses anos, né? Então, acho que o primeiro ponto é a questão da responsabilidade fiscal mesmo que nós temos. E o segundo ponto é da questão social, como você bem colocou, né? A saúde e a educação, elas são diretamente atingidas, porque a gente acaba tendo que tirar recursos de todas as áreas para poder usar, porque a despesa ela vai acontecer. Independente de ter a CIP ou não, nós temos os postos de iluminação pública, a gente precisa de investimento de mais iluminação na cidade, né? Então a despesa ela vai acontecer, vai ser necessário que seja cortado de outras áreas. Inclusive, quando a gente se posicionou contrário à CIP em 2004, no final, do mandato daquela época, o discurso era que a criação da CIP era para pagar a dívida com a CPFL. Eu não me lembro se era 4 milhões ou mais, e pagaria essa dívida com a CPFL e acabou. Mas tornou-se permanente, né? E como a gente sempre foi contra essa questão, por diversas vezes a gente tentou tirar a CIP, mas foi uma outra situação, né? Foi uma outra época, né? Na época que não se falava de crise econômica, não se falava de queda de arrecadação dos municípios. Então, por isso que eu estou fazendo esse questionamento e que me deixou mais preocupado ainda, por isso que a gente tem que ter certa tranquilidade para analisar, com o pé no chão, com bastante clareza, com relação à área que a senhora acabou de falar, que são as áreas que serão mais afetadas, que é a saúde, que já é afetada, né? E também a questão da educação. Aqui não estou colocando meu posicionamento com relação se eu sou contra ou a favor, estou buscando informações, né, para a gente analisar, porque, como estamos numa outra realidade, como a senhora me disse, depois que o governo federal empurrou a goela abaixo dos municípios, né, os ativos da CPFL,
aqui no caso do Estado de São Paulo, CPFL, outros estados, outras empresas, mas aqui, os ativos que foi empurrado a goela abaixo do município, ou seja, a troca de lâmpadas, reatores e braço, né? Isso aumentou mais a dívida, né, do município, né? Quer dizer, é um custo a mais para a prefeitura pagar, sem a contrapartida do governo federal. Ou seja, chegou para os municípios, a criança é tua, você vai cuidar. Mas eu não vou te dar fralda, mamadeira, não vou dar remédio, não vou te dar pediatra, não vou dar nada. Então você vai se virar com a criança, né, sem uma contrapartida. Será que seria possível nós zerarmos as filas de exames hoje, se nós não tivéssemos a CIP? Uhum. Será que esse recurso não teria que ser usado, de repente, para pagar a iluminação das vias públicas? Né? Então, assim, eu vejo que algumas ações hoje podem ser tomadas, e tendo em vista que nós temos a CIP, ela não paga a saúde, mas ela é usada para o recurso específico dela e libera outros recursos para a saúde. Então, é por isso que eu estou fazendo essa colocação, porque alguém pode dizer assim, poxa, mas o vereador que lutou, vem lutando, inclusive ano passado eu votei contra, né, a volta da CIP, e agora ele está com outro discurso. Não é, eu acho que é momento agora de reflexão, né? A situação está complicada para todos os municípios do Brasil, para todos os municípios. Então a gente tem que ter, na verdade, clareza, né, competência no que vai fazer, né, e ver realmente que cada ação tem uma reação. Quer dizer, a ação hoje, tirar a CIP, qual vai ser a reação amanhã? A senhora bem acabou de dizer que, mais uma vez, né, a saúde vai ser penalizada, mais ainda. Nós já perdemos 60 milhões desde a época da crise aqui na saúde do município, imagine, então, se a gente acabar perdendo também essa outra receita. Então, nós estamos analisando ainda para ver qual vai ser nosso posicionamento lá na frente, né, quando vier para o debate. Então, essa é a minha preocupação, eu creio que é a preocupação de toda a cidade, né, nessa questão, de levar em consideração, né, além da questão da saúde, também a gente começa a buscar outras informações, a questão da violência, né, porque se ficarmos também sem iluminação, ficamos com pontos escuros, né? Lógico que vai ser ali um palco, né, de estupro, de assassinato, de roubo, de tantas coisas, principalmente pessoas que estudam, né, vêm à noite da escola, pessoas que trabalham à noite. Então, eu acho que, por isso que eu estou buscando essas informações, secretária, para a gente começar, né, a refletir de que forma a gente vai tomar nosso posicionamento. O que a gente não pode realmente prejudicar a saúde mais que ela já é prejudicada e trazer para o município a insegurança das pessoas terem aí uma qualidade de segurança melhor. Então, parabéns pela explicação da senhora e agradeço por esta oportunidade. Mais algum vereador? Abriremos a palavra às pessoas presentes que queiram formular alguma pergunta. Se tiver alguém que queira formular alguma pergunta, está aberta a palavra. Não havendo mais ninguém, eu agradeço a presença da secretária Raquel, que conduziu esta audiência, e aos demais vereadores presentes, e encerramos a audiência pública. Eu quero deixar as considerações finais para a secretária. Gostaria de agradecer mais uma vez o tempo e a paciência dos vereadores estarem aqui com a gente nessa audiência, né, dos presentes também, até pelo adiantado do horário, e de reforçar sempre, né, o pedido, né, de apoio dos vereadores nos projetos que nós encaminhamos, porque é sempre fundamental, né, nós vivemos uma luta diária, né, para ter mais recursos e conseguir cumprir com os compromissos, né, e a ajuda de vocês é sempre muito importante. Agradeço sempre, tá bom? Obrigada, boa tarde a todos. Está encerrada a audiência.